Que às vezes a gente acha que a nossa maior dificuldade é conviver com o outro. Mas não. Pode observar, a dificuldade que a gente tem com o outro é, antes de qualquer coisa, uma dificuldade que a gente tem com a gente mesmo. Então, eu tenho dificuldade de tolerar aquela fragilidade no outro. Vai sondando com sinceridade e você vai descobrir que você tem aquela fragilidade em você. E que quando o outro manifesta, o que na verdade o outro está fazendo é servir de espelho para você. Você se vê no outro. Então eu não tolero isso naquela pessoa. É porque na verdade eu não tolero em mim mesmo. E ver isso no outro é de alguma maneira me ver retratado. O grande problema é que às vezes a gente não tem a honestidade para reconhecer isso, né? E tantos problemas de relacionamento, de convivência, seriam melhor resolvidos se a gente tivesse essa honestidade. Se a gente soubesse reconhecer por que eu tenho tanta dificuldade de tolerar esse defeito do meu irmão. Porque na verdade, aquele defeito, antes de estar no meu irmão, antes de ser visível aos meus olhos, ele é sentido na própria carne. Então, como é que nasce a tolerância? Quando nós entramos nesse território da humildade, que nos faz ver que todos nós somos frágeis. E que quando eu administro melhor a minha fragilidade, eu tenho mais facilidade de lidar com a fragilidade do outro. Sabe, minha gente, eu não tenho dúvida disso. Para mim é uma realidade muito presente. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu descubro essa verdade. O grande problema é que nós não sabemos conviver com a gente mesmo. Nós não temos facilidade de conviver com as nossas mazelas. Falta amor próprio. E quando falta o amor próprio, a gente se despreza, ainda que inconscientemente. E quando a gente se despreza, a gente não sabe integrar a fragilidade no nosso contexto de vida. E aí a psicologia nos ensina que quanto mais a gente nega uma situação, mais ela toma conta da gente. Interessante isso, né? É por isso que Jesus dizia que a verdade, ela nos liberta. É muito salutar, é muito saudável na vida a gente assumir a nossa verdade. Porque quando a gente assume essa verdade, ela começa a provocar em nós uma libertação. É igual ao alcoólatra. Já observou? Já falamos disso aqui muitas vezes. Qual é a primeira grande dificuldade que o alcoólatra tem? Reconhecer que é dependente do álcool. A maioria nega. Ao negar a verdade, fica impossibilitado de viver a libertação que a verdade proporciona. Ao negar para si mesmo e ao negar para os outros, apenas com o medo de não ter que se responsabilizar com a mudança, ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar ainda mais escravo do vício. É por isso que é muito honesto você olhar nos olhos das pessoas que você ama e você assumir as suas verdades, por mais vergonhosas que elas sejam. E é por isso que a gente precisa ter pessoas que nos amem, porque só quem nos ama de verdade é capaz de escutar as nossas verdades mais cruas e vergonhosas. É por isso que o primeiro passo que a religião propõe a todo ser humano é: mergulhe no amor de Deus. Porque só é possível olhar para os defeitos quando nós estamos certos de que o outro nos ama. É por isso que a palavra querigmática da igreja é: Deus ama você. Esse é o primeiro anúncio. Deus não lhe rejeita. Deus lhe quer muito bem. Não há absolutamente nada que você tenha feito na sua vida que seja capaz de apagar essa verdade. Deus ama o miserável, Deus ama o pecador. Pode rejeitar o pecado, a atitude, mas não rejeita o pecador. Quando eu fico sabendo dessa verdade, que Deus me ama, eu tenho mais condições de olhar para minhas misérias e viver uma religião positiva. Isto é, que vai favorecer o meu processo de mudança, que vai ser favorável a mim. Eu não posso viver uma religião que seja desfavorável a mim. Eu preciso viver uma religião que saiba me exigir, mas que ao mesmo tempo me ensine a misericórdia.
Porque exigência sem misericórdia é um processo desumano. Se eu vou exigir do outro que ele seja melhor, eu preciso oferecer-lhe a minha misericórdia para que no momento em que ele não conseguir o melhor resultado, ele tenha condições de continuar convivendo com ele de maneira harmoniosa. Não é assim? O processo da mudança dentro de nós não acontece justamente no momento em que a gente erra e aprende com o erro? Pois é, mas para eu aprender com o erro, eu preciso da misericórdia. Se a gente não se reconcilia com a história vivida, nós teremos muito pouca oportunidade de viver a realização humana. Porque a realização humana, ela é equacionada a partir do tanto que a gente se perdoou, a partir do tanto que a gente se reconciliou, a partir do tanto que a gente foi capaz de ser honesto com a gente mesmo. Seja honesto. Não tenha medo da sua verdade. A mentira só nos leva para o poço. Tem gente ciumenta que não reconhece que é. Aí fica criando situações diabólicas. Eu estou vendo muitas de perto. A pessoa é egoísta, mas não assume que é. Fica camuflando o egoísmo que tem a partir de uma pseudo-humildade, de uma pseudo, você sabe o que é, né? Falso. Então fica fingindo que é humilde, mas lá dentro, lá no fundo, é um poço de egoísmo, de vaidade. Então precisa ter muito cuidado. Eu canso de falar isso para mim é uma realidade muito concreta. Cuidado com a vaidade espiritual. Aquela que lhe faz pensar ser melhor que os outros. Cuidado com a vaidade espiritual, porque ela gera o inferno. Cuidado com o ciúme. O ciúme pode fazer você perder as pessoas que você ama. Por quê? Porque o ciúme lhe prejudica, ele tolhe a sua capacidade de ser feliz. Cuidado com o seu orgulho. Muitas pessoas são orgulhosas demais, e porque são orgulhosas, são incapazes de pedirem perdão, são incapazes de se perdoarem, porque a autoexigência é tão grande que já não é mais capaz de olhar-se com misericórdia. Minha gente, quando nós aprendemos que Deus é misericórdia, nós precisamos viver as duas dimensões dessa misericórdia. Deus me ama. Consequentemente ou naturalmente, eu preciso também me amar. Porque de nada vai resolver eu conhecer o amor de Deus se eu não souber naturalmente viver este amor próprio. Quando eu não tenho capacidade de me amar, eu sou naturalmente difícil com os outros. É impressionante isso, minha gente. Não é uma fórmula mágica isso. Eu sei que não é fácil. Mas isso é muito fácil de ser identificado. O ser humano que não se ama tem dificuldade de ser amado pelos outros. O ser humano que não se cuida tem dificuldade de cuidar dos outros. Quando eu falo cuidar, de maneira desinteressada, viu? Que às vezes o nosso cuidado está condicionado. Eu cuido de você desde que você... Aí pronto, aí vem as exigências. Não, o amor tem que ser uma atitude livre. O encontro tem que nos libertar para viver essa dimensão belíssima deste texto, dessa esposa que diz: o meu marido não tem a obrigação de me fazer feliz. É antes de qualquer coisa uma decisão pessoal. Eu decido ser feliz e naturalmente, porque estou decidida a ser feliz, o outro terá a facilidade de me ajudar a ser feliz. Mas ninguém tem que carregar o outro nos ombros. Claro, vai chegar um momento da sua vida em que você está tão fragilizado que você precisa do outro. Quase que ele carregue você, mas é temporário. Porque senão você vai ser um peso para o outro. O que é a carência afetiva? A carência afetiva é aquele estado emocional que impede a pessoa de reconhecer que o amor que o outro está dando já é o suficiente para ela. O carente, afetivamente falando, ele é um poço sem fundo. Todo o amor que ele recebe, ele nunca está satisfeito com ele. Por quê? Porque, na verdade,
ele não tem a reserva de amor próprio. Se a gente pudesse fazer isso, né, como se fosse um desenho, seria o seguinte: o poço está cheio, tem água até pela metade. É o amor próprio. O amor próprio é essa metade que a gente já tem ali de reserva. Toda outra água, todo outro amor que eu venha receber, vai ajudar a encher o poço. Agora, se eu sou um poço vazio, se eu não tenho amor próprio, haja água que o outro vai me conceder para encher o poço. E não é justo com o outro. Eu preciso ter este amor próprio. Como? Padre, eu não tenho amor próprio. Então eu cheguei à conclusão de que eu tenho muita dificuldade de me amar. Primeiro, viver um processo de cura interior. Para isso serve a nossa oração, para isso serve o nosso encontro com Deus. Eu preciso curar os meus afetos doentes. Sentar lá diante do Senhor, ficar em silêncio, pegar a palavra de Deus, começar a pedir todos os dias que o Senhor venha curar a sua vida. Uma boa conversa, porque a espiritualidade não é só a oração. A espiritualidade é também os conselhos, as conversas, a troca de informações.